Boa noite, turma. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 16. Na verdade, é a nossa última aula de conteúdo, né? Semana passada a gente teve um imprevisto das atividades da gravação das aulas, né? Mas aí eu acabei mandando durante a semana uma aula gravada sobre o conteúdo, tá? E aí ficou, então, agora, para essa aula de hoje, tá? Para não repetir o conteúdo em si, eu vou fazer uma revisão, né, daquilo que a gente fez ao longo do semestre, tá? E aí, em cima de algumas questões que eu criei um banco de 60 questões ao longo do semestre, né, para aula, para a prova da AS de vocês, tá? Então, eu vou aqui e até espero que vocês possam participar, né, para a gente tirar as dúvidas e não chegar na hora lá e ficar. Porque agora a prova é presencial, né? Vocês vão fazer sem consulta, então dificulta um pouquinho mais. Mas a gente, ao longo do semestre, deixa eu pegar aqui só o cronograma, só um pouquinho. E aí, ao longo do semestre, né, nós falamos de consolidação óssea, fratura, cicatrização de tecidos, né? Estudamos a dor, estudamos também a avaliação cinética funcional através da CIF, tá? Baseado na CIF, algumas fraturas específicas, né, que a gente falou dos membros inferiores, que no próximo semestre a gente vai aprofundar esse conhecimento. Falamos de marcha, né, dos dispositivos de marchas, uma breve conversa sobre a biomecânica da marcha, até porque a ideia era identificar as a possibilidade de como, né, trabalhar o uso dos andadores, né? Mas entender a questão das alterações da marcha, elas são importantes. E vocês já viram isso não só na minha disciplina, né, como algumas outras disciplinas lá em semiologia, em cinesiologia também vocês devem ter visto a questão da marcha, né? Mas a gente acabou abordando aqui também. Falamos sobre alguns imobilizadores, né, como tala, gesso, brace, bota, RoboFoot, fixador externo, outros imobilizadores como a tração esquelética. Tá? Também trabalhamos, né, falamos sobre as patologias da criança e do adolescente. Tá? A principal era o osgutilater e o leg Calvet-Perks, tá? Foram essas duas, mas mesmo assim nós falamos também da epifisiólise e, qual foi a outra? A displasia do desenvolvimento do quadril. Aí depois aí nós chegamos, podemos falar que foi o módulo da coluna, né? O módulo da coluna a gente viu desde a avaliação da coluna, onde a gente fez uma avaliação de teleatendimento, né, teleconsulta, com uma colega de vocês. E aí, então, fiz o passo a passo entre a anamnese, os testes que a gente conseguiu fazer na observação, tá? Depois nós falamos sobre os desvios da coluna, como a escoliose, e avaliação depois lombar e cervical, ou invertido, cervical e depois lombar, né? E aí, na última aula, então, que eu acabei, então, passando o material, o conteúdos sobre doenças reumáticas, né, que foram, então, a fibromialgia e a artrite reumatoide. Muito bem. E a ideia, então, agora, dar continuidade, tá? E aí, fazer essa revisão desse conteúdo, tá? Não tem uma coisa específica, uma coisa preparada específica para a aula de hoje, tá? Até para não
não ser injusto, né? Mas eu peguei aqui, eu abri aqui meu banco de questões das provas, e aí eu vou pegar o assunto das questões e vou ir falando, tá? Mas pergunto para vocês, alguma dúvida? Porque daqui a pouco eu não consigo falar todas, né? Porque tem bastante coisa aqui. Alguém tem alguma dúvida de algum conteúdo, de alguma coisa que até... Sim, já posso até... podem me perguntar, mas eu tenho uma coisa que eu tenho que falar para vocês. Já lembrei antes do banco. Dúvidas? Prof, sobre a osteoartrite, diz que um dos fatores de risco para o desenvolvimento da doença é a atividade física excessiva. Eu não consegui entrar num consenso sobre isso aí. Tá. O que acontece? Tá? Nós temos... vou dar exemplos, tá? Atividade física excessiva, quando o corpo não está adaptado, né? Ele pode sim dar sinais de alteração, pode afetar alguma coisa. Tá? Um jogador de futebol, tá? Onde ele tem um excesso de carga, vamos pensar no joelho, que é o principal articulação que gera estresse. Tá? Ao longo da carreira dele, ele teve traumas no joelho, ele teve uma ruptura de ligamento cruzado anterior, com lesão de menisco. E aí ele recuperou, fez cirurgia, fez o tratamento, fez a fisioterapia, reabilitou, né? Voltou a treinar, voltou a jogar. E ele, depois disso, nunca mais teve nenhuma lesão, mas é um jogador que tem um potencial a desenvolver uma osteoartrite, né, no joelho, porque ele teve essa lesão, esse processo traumático. E ele continua, né, vai jogando, então a atividade física para ele, ela pode ser prejudicial. Mas é o trabalho dele, é a participação dele na sociedade, né? Então, ele não vai parar de jogar futebol porque tem um risco. Risco existe, mas é uma questão de necessidade para a atividade dele. Pode desenvolver? Pode. Não é uma coisa assim que vai acontecer? Não dá para dizer que vai acontecer, tá? Mas tem um maior risco. Então, a atividade pode, sim, acabar sendo um fator de desenvolvimento da osteoartrite. Outra coisa diferente, tá? Jogador ou atleta de fim de semana. As pessoas não têm preparo físico e vão jogar futebol no fim de semana. Causa uma lesão, ou às vezes causa um processo degenerativo, porque o paciente obeso vai jogar. Vai ter um estresse, aquele joelho não está adaptado, ou quadril não está adaptado. E aí vai sobrecarregar a articulação sem ter um preparo, uma musculatura preparada para o exercício. Então, ele pode, então, acabar desenvolvendo, sim, uma osteoartrite mecânica, né, pela atividade física. Tá? Ainda assim, existem os fatores genéticos, né, fatores familiares, né, que algumas pessoas têm na família, né, e aí pode acontecer de ter uma lesão, assim. Não sei se eu deixei... O exercício físico, ele não é o causador, mas quando não adaptado, pode causar. Daí, caso assim, caia alguma questão assim na prova, aí no caso vai estar especificando que é no caso um paciente que não está adaptado. Não sei. Porque daí... Não me lembro. Não me lembro. Mas assim, Porque tu entendeu a pergunta? Tu entendeu o que eu falei? Sim. Tá. Se tu entendeu, né?
fica mais fácil. Daí tu pode, daqui a pouco vai estudar em algum livro que vai aparecer lá, escrito lá, que atividade física não adaptada, ou enfim, tem várias formas de estar descrito. Porque até então, no meu raciocínio, eu não ia considerar como algo que provocasse uma osteoartrite, porque a atividade física, para mim, seria bom em todos os casos, mas aí o professor agora especificou esse caso aí, né? Sim. Fazer caminhada é bom para todo mundo? Imagino que sim. Às vezes a gente tem alguma condição, tá, que pode ser, no momento, pode ser prejudicial, tá? Talvez não estando pronto para ainda para fazer a caminhada. A caminhada é a mais democrática que a gente tem, tá? Quando os pacientes, quando as pessoas são deambuladores. Mas vamos pensar na corrida. A corrida é para todo mundo? A corrida, acho que não, já é mais complicada, né? Talvez porque tu não corra, né? Daí tu consegue perceber. Não sei se tô só dando esse exemplo, porque não é todo mundo que acaba correndo. Apesar de a grande maioria. Vamos ver um esporte que não tem aqui, tá? O esqui. É para todo mundo? Esquiar não é para todo mundo, né? Até porque tem gente que não sabe subir em cima de um esqui e vai fazer lá, então pode se machucar, tá? Então, assim, se não tivesse o risco de se machucar, mas o exercício de esquiar, de fazer movimentos de flexão e rotação do joelho, tá? Ele precisa fazer esse jogo aqui. Se o músculo não está preparado, se a articulação não está preparada, tá? Ela vai desenvolver, se a gente passar um dia esquiando, né? Vai desenvolver um estresse, vai criar um processo inflamatório, tá? Mas se o paciente, se a pessoa tem outras estruturas, obesidade em cima de uma articulação, tá? E aí junto com isso é impacto, tá? Então pode desenvolver sim uma osteoartrite. Uma osteoartrite pode acontecer na questão pós-traumática também, pode acontecer também. Pode acontecer também por uma deformidade, uma alteração congênita da articulação. Uma displasia da tróclea, né? A gente está falando agora de joelho, uma displasia do joelho pode ter uma instabilidade, a patela ela desliza, ela tem que deslizar nesse sentido. Daqui a pouco ela desliza para lateral e medial, tá? E aí, como ela não tem estabilidade, vai gerando para cá, e aí o sulco dela tem que ser nesse sentido aqui, né? Onde ele tem que deslizar, acaba deslizando para o lado, gera maior estresse, tanto no fêmur como na patela. Tá? Então, uma instabilidade também vai causar uma osteoartrite. Tá? E aí são N fatores que podem desencadear essa osteoartrite. Tá? Diferente, tá? Daí já explicando uma pergunta que acho que aqui a colega de vocês me fez pelo Instagram, tá? Não está aqui. Aí não vou nomear, tá? Mas daí já respondendo, porque provavelmente ela vai assistir a aula, senão eu também acabei não respondendo porque não tive tempo. Mas a diferença entre osteoartrite e artrite reumatoide. Vocês entendem isso? A gente falou disso semana passada, tá? Mas talvez não tenha ficado claro, até porque ela não estava em aula, né? Mas o que acontece? Osteoartrite, ela é uma degeneração da cartilagem, tá? Que tem esses fatores que nós mencionamos agora, né? Do estresse na articulação, de um trauma, um desgaste da cartilagem após um trauma, fatores genéticos, né? Mas na artrite reumatoide, ela é um processo inflamatório devido a uma alteração,
uma alteração autoimune, né? Uma doença autoimune, onde as células do próprio corpo, células saudáveis, elas são combatidas pela essa alteração autoimune. E aí, dentro da cápsula articular, dentro da cápsula articular, na membrana sinovial, é onde, então, essas células de defesa do organismo, elas combatem essa membrana, tá? E aí, sim, gerando, então, um processo inflamatório em toda a membrana, toda a membrana, e no líquido sinovial, que hoje ainda coloquei uma errata lá sobre o vídeo, tá? É onde nós temos, então, um processo onde as proteínas que ficam presentes na articulação, tá? No líquido sinovial, vai aumentar a viscosidade da cartilagem, do líquido sinovial, e essa membrana sinovial que está também sendo atacada, ela vai aumentar, vai ficar de uma forma, ela vai deformar, e aí ela vai também ter uma erosão na cartilagem articular e nas estruturas ósseas, né, da articulação. Isso aí, então, modifica, tá, toda a estrutura, vai modificar vai criar uma deformidade óssea após esse processo de doença autoimune, né? Então, essa alteração autoimune que vai acontecer na articulação. Tá? Isso é uma das dúvidas que surgiu. O que mais? Então, quando a gente tiver uma alteração... daí essa correção que eu fiz ali, que dizia lá que eu disse na aula do semestre passado, que a viscosidade ela ia diminuir, tá? Em relação à viscosidade normal, né? O que acontece? Quando aumenta a proteína, aumenta então a viscosidade. Aumentando a viscosidade, todos os movimentos que vai gerar na articulação vai gerar maior estresse, então vai acelerar o processo de erosão articular. Quando nós temos, que eu confundi, foi a questão da artrite séptica. Tá? A artrite séptica é um processo infeccioso é diferente, tá? Inflamação, diferente de infecção. Quando a gente tem uma infecção, é porque nós temos uma bactéria ou um micro-organismo que vai, então, tentar se reproduzir no local da articulação. Ela vai... o que ela secreta, né? A bactéria vai secretar pus, tá? De acordo com o que vai consumindo de tecido, as bactérias vão produzindo pus. E esse pus que fica dentro da articulação, no líquido sinovial, vai deixar a viscosidade menor, vai baixar a viscosidade. E quando baixa essa viscosidade, viscosidade é como se fosse um óleo, né? Viscosidade do líquido sinovial é para lubrificar quando nós vamos fazer os movimentos. Então, está lubrificado, eu faço o movimento, e aí, então, protejo a articulação. Quando altera, tanto para mais como para menos, essa lubrificação ela não está efetiva. E aí eu vou fazer um movimento, toda vez que eu faço um movimento, vai gerar maior atrito, e aí, então, aumenta a erosão óssea, ou erosão da cartilagem. Por que isso é importante? Porque no momento que nós formos... Isso tem questão lá, tá? Eu me lembro que tem uma questão sobre isso. No momento que nós formos reabilitar um paciente com artrite reumatoide, eu tenho que... eu estipulei que eu tenho que fortalecer aquela musculatura. Tá? Mas se eu utilizar uma carga externa e no momento da inflamação mais aguda, eu tenho que entender que lá na articulação, naquele momento mais agudo, na agudização da doença, se eu trabalhar resistência, se eu trabalhar força
vou causar maior erosão. Então, eu tenho que dar preferência para movimentos passivos, tá? Sem causador, sem causar estresse para a articulação, e exercícios isométricos, onde não existe um cisalhamento da articulação, porque a proteção, que é o líquido sinovial, ele está prejudicado. Fica claro isso? Não entendi. O que não entendeu? No caso, assim, se a pessoa está com essa inflamação na cartilagem ali, né? Ela tem que evitar. Sim, ela tem que evitar. No caso, o profissional não pode adaptar para ela um exercício para movimentar aquela articulação, assim, um exercício que vai gerar uma carga ali. É isso? Bom, quando a gente pensa na articulação com uma lesão, tá, a dor ela vai inibir força muscular. Tá? O paciente perde força muscular. Tem um processo inflamatório, tá? Então causa dor. Se nesse momento eu tenho a necessidade de fortalecer, tem, tá? Mas eu estou num momento de maior dor, maior na parte mais aguda da lesão, da doença. Se eu for fazer força com esse paciente, no momento que ele vai deslizar, ó, pensando que aqui é meu joelho, tá? Quer dizer, minha tíbia e aqui meu joelho, tá? Então aqui, ó, ele tá fazendo esse movimento aqui. Ele é assim, na verdade, tá? Ele fazendo isso aqui, tá? Quando eu faço esse movimento aqui, ó, gera um cisalhamento. Se eu tenho uma viscosidade, se eu tenho a viscosidade do líquido, né? Ele está tanto mais viscoso ou menos viscoso, o líquido... Pensa no motor do carro. Quando o motor está velho, o motor não, quando o líquido, o óleo está velho, ele fica, então, mais viscoso. Ele não protege, né? Então, por isso que precisa trocar. Precisa trocar o óleo, certo? Porque se ele for trabalhar naquela posição ali, tanto é que é o exemplo que a colega de vocês me sinalizou naquela aula, tá? Na aula do semestre passado que eu passei para vocês. Se eu tenho um motor usando o óleo estragado, vai desgastar mais o motor. Certo? Certo. Então, eu não posso estar com um motor velho, um óleo velho, usando o carro até não parar mais, ou provocando, acelerando mais, fazendo com que andando mais com ele, porque vai estragar o motor, tá? Agora, pensa no paciente. Se ele está com uma doença, né, inflamatória dentro do joelho, onde esse líquido, esse óleo, vai estar prejudicado. Se eu continuar usando o joelho, se eu continuar usando a articulação da mesma forma, vai estragar, vai fundir o motor mais rápido. Entendeu? E daí, qual seria o procedimento nesse caso, prof? Se a pessoa está ali com a musculatura enfraquecida, já por fato da dor, da inflamação. Então, aí tu vai, naquele momento de maior agudização da lesão, da doença, tu vai proteger a articulação. Aquela inflamação não vai ficar para sempre. Tá? O paciente vai receber medicamentos para diminuir o processo inflamatório. Nesse momento, ele vai fazer a fisioterapia para aliviar a dor, né? E para que ele não perca também os movimentos. Então, eu vou trabalhar exercícios passivos para a mobilidade do joelho, da articulação em si. Então, aqui eu vou trabalhar, né? O fisioterapeuta faz o movimento passivo, tá? Mas eu posso fazer também, para estimular o músculo contrair, exercício isométrico. Quando eu contraio o músculo sem ter movimento da articulação,
tá? Ele vai proteger, ele não vai causar esse cisalhamento aqui. Então, eu estou estimulando força muscular, mas não está tendo movimento. Passou o processo inflamatório, o paciente está melhorando, tá? A dor está cada vez está cedendo um pouco mais. Já está no momento ali que ele consegue se movimentar melhor. Eu posso daí começar a trabalhar exercícios ativos da articulação. Eu posso trabalhar exercícios não ativos, mas exercícios com uma certa resistência, uma carga, diminuir, não precisa botar toda a carga, a gente vai botando, progredindo, tá? Eu começo, sei lá, vamos pensar em carga ali, não importa o exercício, mas começa com meio quilo, 1 quilo, 2 quilos, vai aumentando progressivamente, tá? Então é isso. Tudo bem? Entendeu? Tudo bem, prof, agora eu entendi. Muito bem. Sobre a dor, né? Vocês lembram qual é o conceito de dor? Isso é uma coisa que vai cair não de uma forma direta ou indireta, tá? Nas questões, tá? O conceito de dor vocês têm que estar com ele na cabeça, tá? Então, o que é a dor, né? Segundo a Associação Internacional de Estudos de Dor, tá? Ela, em 2020, junto com especialistas, né, na área, ela trouxe o conceito, né, de um novo conceito, tá? Atualizou o conceito, no caso. Então, é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a danos reais ou potenciais nos tecidos ou descrita em termos como tais danos, né? Então, se a gente pensar que ela tem que estar, as duas experiências, tanto sensorial como emocional, ela tem que estar associada, mas não quer dizer que existe um dano, ela pode ter um potencial de dano tecidual, e ela pode estar, então, descrita, né, a interpretação dela é como se fosse um dano, então, como se fosse uma lesão, tá? O paciente pode perceber isso. Então, esse conceito, ela abrange uma maior parte do entendimento sobre dor. Porque se a gente vai falar só que a dor, a dor, então, nunca vai ser só uma lesão, ela nunca vai ser só emocional. Eu não posso dizer para o meu paciente que a dor que tu está sentindo é psicológica, tá? Ela pode ter fatores de maior concentração psicológico, pode ter maior fator, né, ela pode ter predominância biológica, pode ter predominância social, pode ter predominância psicológica. Mas ela tem que estar sempre associada a uma sensação, tá? Isso vocês têm que ficar com esse negócio claro. E aí, quando a gente está pensando na dor ainda, né? Se eu estou com um paciente que tem dor crônica, qual é o meu objetivo, né? O paciente, ele tem dor há 10 anos. E ele chega para mim, eu tenho dor na lombar há 10 anos. Eu não aguento mais, já passei por tudo, eu vou para a cirurgia, mas eu tô com medo, não quero ir. O que eu vou pensar? Que eu vou fazer em uma sessão, eu vou eliminar a dor dele? Em uma sessão, eu acho que não tem como eliminar por completo essa dor, né, professor? Então, a gente não vai ter como objetivo, né, eliminar a dor desse paciente, tá? Apesar de a gente ter essa intenção, tá? Eu tenho a intenção de reduzir
a dor ao máximo, ao mínimo possível, né? Mas eu teria que tentar aliviar, sim, aliviar, mas eu tenho que pensar não a curto prazo, nesse paciente com 10 anos, assim, tá? Tô falando aqui 10 anos, né, mas pode ser qualquer espaço de tempo, tá? Mas eu tenho que melhorar a qualidade de vida e a funcionalidade apesar da dor. Então, assim, eu tenho que pensar que o paciente, mesmo que tenha a dor, eu tenho que ver quais quais as atividades que ele não consegue, qual a participação dele que ele tem dificuldade em atuar. Então, eu tenho que dar melhor subsídio para ele, então eu tenho que melhorar a qualidade. E apesar que ele tenha dor, eu tenho que dar, então, uma maior quantidade de atividade, tá? Que ele consiga executar maiores atividades. Tá? Eu tenho que pensar nele que eu não vou conseguir eliminar a dor por completo, mas eu vou fazer com que ele consiga se movimentar, que consiga executar. Daqui a pouco ele está até acostumado com aquela dor, tá? Mas ele precisa, então, ser mais ativo, trazer mais movimento, mais qualidade de movimento para esse paciente. Então, melhorar a qualidade de vida, acho que é fundamental. Não pensando em eliminar por completo. Eu também não vou poder pensar em aumentar a tolerância do paciente à dor. Então, não é a questão, ele não tem que permanecer tendo a dor. Eu vou fazer tendo alguns recursos, né, para ir aliviando, tá? E não botando ele para que ele tenha mais dor e que ele, tu tem que te acostumar com isso. Não é por aí. Tá? Vamos ver mais alguma outra informação aqui. Aqui tem uma questão muito fácil para vocês. Nossa, como é que eu fiz isso aqui tão fácil? Nem vou comentar porque é muito fácil. É impressão tua, prof, não é nada. A gente falou ali da dor, né? Em relação quais são os fatores psicológicos, né, que podem afetar a dor lombar. Trabalho? Trabalho é psicológico? Não. Fator psicológico, depressão. Ó, depressão é uma. Mas a Slane já também botou depressão. Ansiedade. Muito bem. O sono Também pode. é um fator psicológico? Não, é de qualidade, é de estilo de vida, né? Estilo de vida, o sono ele está envolvido ali, porque na verdade a gente pode, tem dificuldade de dormir, né? Mas existem formas de trabalhar a questão do sono, né? Trabalhar tratamento para o sono. Tá? Então é uma outra coisa, mas ele é de estilo de vida. A obesidade é um fator psicológico? Não. Já ouvi. Peraí, que o Lucas botou aqui. Já ouvi de pessoas que pensam muito no que precisam fazer, cabe na ansiedade. Pensar sempre. Ansiedade a gente pensa sempre no futuro, né? Aquela coisa assim que não termina. E aí pode, então. Lembrando que assim, ela não é o que causa dor, né? Ela pode, então, aumentar a dor. Ela é um fator que influencia. Um fator psicológico que influencia. Sim, então é isso aí mesmo, Lucas. Ele é um fator
ansiedade, depressão e o estresse também, né? Daí sim, o estresse não quer dizer que é trabalho. O trabalho é social, tá? É um fator social, socioeconômico, né? E quando a gente pensa no trabalho, é um fator social, mas o estresse que gera o trabalho, daí é um fator psicológico, tá? Dos fatores de estilo de vida que dependem exclusivamente do paciente. Exclusivamente não, né? Ele precisa, às vezes, de orientação, né? Precisa de ajuda, né? Mas o sedentarismo, a obesidade, o uso de álcool, o uso de tabaco, isso são fatores modificáveis, né, de estilo de vida, tá? E aí, quando a gente fala nisso, é um ponto que a gente pode influenciar no tratamento. Nós podemos educar o nosso paciente a executar mais ou ter uma qualidade de vida melhor, mudando alguns hábitos, né? Ensinando ele que o paciente que faz exercício físico, uma caminhada, ele vai ter uma melhora na dor crônica, né? Que pode ser, a gente fala sempre mais em dor lombar, né? Mas poderia ser de joelho, poderia ser de quadril, mudando então o estilo de vida, tá? Quando a gente fala, né, em dor neurológica, neuropática, tá? Ela tem uma origem, uma das principais origens, né, que daí a gente falou bem específico, né, que das espondilites, né, da estenose espinhal, da hérnia de disco, da escoliose. Aqui eu coloquei, então, algumas alterações que geram maior compressão de raiz nervosa. Quando a gente fala em raiz nervosa, qual dessas lesões que eu falei antes, espondilite, estenose, hérnia de disco ou escoliose, é mais predominante, né? Qual delas que poderia ser? Eu acho que é hernia de disco. Hérnia de disco. Aqui, a hérnia de disco é uma das principais, né, dos fatores de lesão grave, né? A hérnia de disco está presente em mais pacientes, tá? Lembrando que nem toda hérnia de disco é a culpa, né, da dor lombar, tá? Porque a gente vai encontrar pacientes sem dor na coluna, tá? Sem dor na lombar, mas quando se faz um exame físico, tá? Exame físico não, um exame de imagem, pode apresentar, então, uma hérnia de disco, tá? Mas quando a causa da dor é da hérnia de disco, é da raiz nervosa, né? A hérnia de disco é a que está mais prevalente. A gente falou de osteoporose. Vocês lembram de osteoporose? Quando a gente falou em consolidação. Aí, quando a gente fala disso, vocês lembram? Esses dias eu botei no meu Instagram um videozinho do Chaves. Não sei se vocês viram. Se não viram é porque não estão me seguindo, né? Mas tem que seguir lá. Eu coloquei um vídeo lá do Chaves, e é onde ele mostrava, né, a função do osteoblasto com o osteoclasto. Então, assim, o osteoclasto, vocês lembram o que ele faz? Qual é a função dele? O osteoclasto pega o cálcio do osso, né, e retira, coloca para a corrente sanguínea. O osteoblasto, ele pega
pega do organismo, né, e coloca dentro do osso. Ele vai, então, construindo, vai formando o osso, vai colocando o cálcio e aí na estrutura óssea. E o osteoclasto vai fazendo o contrário, tira do osso e coloca no organismo. Essa tira e coloca desse tecido, né, do cálcio, ela é um sistema equilibrado, tá? Mas alguns fatores vai modificar. Por exemplo, quando existe uma fratura, existe um momento em que as atividades dos osteoclastos, que é a retirada, né, do cálcio do osso, ela é super importante, tá? Porque criou um processo inflamatório e aí precisa fazer uma limpeza naquele local e então se retira o cálcio. Ah, olha lá, fez uma fratura aqui, tá? Tem uma fratura nessa região aqui, como se fosse o osso inteiro aqui, né? Daí ficou uma fratura aqui. Eu não posso deixar estagnado, né? O osso não vai ficar estagnado aqui. Ele precisa fazer uma limpeza para aumentar o processo inflamatório do local. E aí, quando aumenta o processo inflamatório, porque retirou os cálcio dos fragmentos, e aí vem as células para fazer essa limpeza, né? Os neutrófilos e macrófagos para fazer essa limpeza aqui, e retira cálcio e faz esse processo inflamatório, que ele é em um curto período de tempo, limpou a área, né? Aí se começa a construção, começa a deposição de cálcio. Antes disso, né, tem tecido conjuntivo que vai ser criado ali, e aí começa então, para consolidar, começa então a formação do calo ósseo, né? E aí vem os osteoblastos e coloca cálcio, e aí então vai ficando mais forte aquele osso, né? Então esse é um exemplo. Mas na osteoporose acontece uma coisa sem fratura óssea, né? Aí tem a questão hormonal. Os hormônios, estrogênios e progesteronas, né? Eles ficam alterados. E aí, o que acontece, né? Para de produzir, ou as atividades dos osteoblastos, né? Aquele que coloca o cálcio, ele diminui a sua atividade, porque o osteoclasto continua. A retirada de osteoclasto continua. Tá? A retirada de cálcio pelo osteoclasto, ele continua. Então, lembrar disso, né, que existe um processo hormonal que o cálcio vai ser tirado do osso, e aí deixa o osso mais poroso, deixa o osso mais com menos densidade, né? Ele fica mais aerado, né? A gente olha uma estrutura óssea com osteoporose, então tem menos massa óssea, né? Nós falamos das curvaturas. Eu preciso dar um recado aí. Eu tenho que falar isso no final, porque eu acho que é no meio. Apesar que já está indo para o final, tá? Olha só. Na atividade da semana retrasada, tá? Tinha uma atividade deixa eu abrir aqui. Uma atividade de coluna. Se não esqueço, tá? Ou vocês me lembram? Vai me lembrar? Hein, Josi? Não, né? Não vai me lembrar. Então tem que falar agora. Senão... É melhor. Tá. É que eu abri mais uma atividade, tá? Na verdade, não abri mais uma. Eu estendi o prazo da atividade, porque ela não estava registrada como atividade avaliativa. E aí eu tive que abrir. Eu acho que foi a da lombar, não foi a de escoliose. Aqui tá. Isso, foi a do dia 30, tá?
que foi disfunções lombares, a aula 14, tá? Então, eu abri a atividade, na verdade, eu expandi o período, porque ela não estava como atividade avaliativa, daí não aparece a estrelinha para vocês, né? Então, agora, quem não fez, tem essa oportunidade, mas é porque eu não tinha colocado, registrado aqui. E quem fez, parabéns, né, por ter feito uma atividade, mesmo que não estava sinalizado que era avaliativo, e aí já fizeram. Isso mostra comprometimento. Muito bom. Vamos lá. O que mais? O prof tem acesso aí, e a minha eu fiz? Agora, depois tu olha se tu fez, senão a É gente que não... eu fiz umas quantas ali, eu não tô lembrando dessa de disfunção lombar. Então, olha lá na aula 14 e vê se tu fez. Muito bem. Os testes, né? Testes da hérnia de hérnia de disco, né? Ou de radiculopatias, né? Vocês têm que lembrar. Qual é o teste aquele que a gente faz, a elevação da perna estendida, para ver se tem irritação da lombar? Irritação do nervo, né? Lembra o nome? É teste de Laseg. Muito bem. Isso aí é o primeiro que tem, né? Isso aí. O Laseg é um deles. Quando a gente fala desse teste na coluna cervical, que é aquele teste que a gente faz a inclinação e faz uma pressão para baixo. Qual é esse teste? É o teste de Sperling. Tá? Sperling. Foi falado ainda sobre este teste lá na jornada da coluna, mas me fugiu o nome. Daí tem a questão da mobilização, né, da mobilização neural, tá? Avaliação neurodinâmica, né? Então, daí a gente faz do nervo mediano, com extensão do cotovelo, extensão do punho, né? A cabeça está para o outro lado. Então, tem os videozinhos lá que eu botei. Então, primeiro movimento que se faz, faz inclinação da cabeça. O paciente está deitado, tá? Então, inclinação da cabeça, faz abdução do ombro, tá? Rotação externa, e aí depois faz uma extensão do punho. Vocês estão vendo lá, tá? À medida que eu vou fazendo os movimentos, eu estou fazendo um estiramento aqui, aí eu faço uma abdução, estou causando estiramento do cotovelo, do ombro, e aí quando eu estendo o cotovelo, faço um estiramento aqui, e depois no punho, outro, para eu identificar o local que está causando uma estagnação do nervo, tá? Nervo mediano, nesse aí. Se eu faço do nervo radial ou ulnar, aí é um pouquinho diferente, tá? O que mais? As escolioses, né? Que a gente falou de escoliose também, né? Curvaturas que a gente pode ter, curvaturas anormais, quando a gente tem algumas... Professor, Oi? eu fiz, mas não tem nota. É aula do 14, né? Dia 30, né? Tá, não tem nota porque eu não botei a nota ainda, não corrigi. Tá? Mas eu abri lá agora como ele, para eu poder pontuar depois. Tá? Se tu já fez, tá feito, então. Tá liberado. Muito bem. Algumas fraturas que a gente pode ter na coluna. Fratura do paciente idoso que tem osteoporose. O paciente pode cair sentado e pode fraturar. Tá? No idoso é comum acontecer uma fratura que a gente chama fratura em cunha. Então, assim, aqui está o topo da vértebra e aqui está a base da vértebra. Quando o paciente tem uma fratura em cunha, faz isso aqui, ó. Tá? Ela desmorona aqui e aí fica a parte de trás, fica
da mesma espessura e na frente ela vai afundar. Tá? Isso é comum acontecer em pacientes idosos. Que aí o paciente pode ser, o tratamento desse caso aí pode ser só a colocação de um cimento ósseo, né? Tem um videozinho na nossa aula das lesões de coluna. Não sei se tem a cirurgia em si ali. Não, porque eu acho que não, a cirurgia não tem. Mas eu só estou completando a questão, né? A informação. Coloca cimento para manter a altura da vértebra, restaurar o tamanho da vértebra. Vai ter alguns casos, né? Vai ter alguns casos clínicos para ter um raciocínio, tá? Em cima dos conteúdos que a gente foi falando, né? Vamos ver aqui. A gente falou de dor também, né? A dor lombar. E aí aqui veio de novo uma questão sobre a neurofisiologia da dor, né? Quando a gente tem paciente com dor nociplástica, neuroplástica, né? Nós temos uma sensibilização central. E aí a sensibilização central é um fenômeno que diminui, então, as respostas dos neurônios, né, à dor. Ela aumenta a ativação dos nociceptores. Quando a gente passa a ter uma alteração do sistema de percepção da dor, tá? A percepção da dor ela ocorre, né, só no cérebro. Tá? Então, quando a gente tem o trajeto, né, a pessoa, nós, né, a gente tem um estímulo doloroso, tá? Esse estímulo doloroso ele é percebido, ele é estimulado um terminal nervoso, né? Esse terminal nervoso ele vai fazer então a estimulação, a transmissão da dor, e aí vai para a coluna, pelo corno posterior da medula espinhal, tá? É onde ele chega na medula, então ele vai lá na parte posterior da medula espinhal, e ali vai acontecer, então, a subida, né? Vai levar o estímulo para o cérebro, tá? Quando chega no cérebro, tá? Essa informação, esse estímulo doloroso, tá? Ele vai ser encaminhado para centros cerebrais e, de acordo com a experiência que a pessoa tem, de acordo com o entendimento que a pessoa tem sobre aquele estímulo, ela vai perceber ou não a dor, tá? Então, quando isso está alterado no sistema nervoso central, às vezes um estímulo pequenininho aqui vai fazer essa condução, né? E aí eu estou falando do toque, mas pode ser por movimento, né? Quando o movimento vai acontecer isso aqui, vai transmitir lá para o cérebro, e de acordo com a percepção e a experiência que aquele indivíduo tem, vai se pronunciar a dor, né? Ou não. Vai ter um limiar de ativação ou não do sistema, né, nociceptores. Tá? Vamos ver mais. Mais alguma dúvida? Aqui chegou aqui a questão, algumas questões de marcha também. Vocês sabem diferenciar
a indicação do uso de um andador para um uso de muletas? Ou ainda do uso de uma bengala? Quando é que eu vou usar uma muleta? Ou quando é que eu vou usar um andador? Vamos pensar primeiro na habilidade do paciente, tá? Habilidade, se o paciente tem uma habilidade de deambular, de coordenar os movimentos, ele pode utilizar um andador, pode usar uma muleta. Ó, o Lucas botou, a muleta é usada quando não se pode apoiar o membro no chão. Isso, ou ainda quando ele pode fazer uma carga parcial, tá? E também, no caso, pode ser questão de carga total, também dá para ser, tá? O que a gente pode, então, encontrar também? Questão da habilidade do paciente, tá? Vamos pensar, não quer dizer que não é regra, tá? Mas o paciente idoso, ele tem uma habilidade menor, teoricamente, né, menor do que o paciente jovem para usar uma muleta. Então, nesse caso, eu posso preferir usar um andador, tá? Agora, se o paciente jovem também não tem habilidade em muletas, né, e ele acaba tendo risco para cair, eu posso usar um andador, tá? Mas num paciente jovem, é mais fácil para ele usar uma muleta, ele vai se deslocar de uma forma mais rápida, tá? Então, o uso da muleta e do andador, que tem a questão de velocidade e desempenho da marcha. Questão de apoio, né, do membro operado, do membro lesionado. Se ele não pode apoiar, ele pode fazer isso tanto com muleta como com andador, tá? Vai depender muito do comando, tá? Porque com as muletas ele também pode botar o pé para cima, o andador ele também pode deixar o pé para cima. E a gente pode orientar que ele possa fazer um apoio parcial. Aí é o andador ou muletas. Agora, se eu for indicar um paciente o uso de uma bengala, a bengala é aquela que só tem o apoio na mão, tá? Não tem o apoio no antebraço. E uma só, tá? Não tem como eu fazer de uma forma adequada a proteção de deixar a perna no ar, né? Ou ainda fazer uma descarga de peso parcial. Tá? Eu tenho que, então, usar eu tenho que usar, então, duas muletas ou o andador. Para a bengala, eu tenho que, então, orientar que ele vai usar a bengala para prevenir que tenha uma queda, ele aumentar a base, aumentar a estabilidade para deambular, tá? Mas não é questão de proteger quanto ao peso, tá? Vou desligar aqui que está apitando Os outros professores acabam a aula e aí começam a mandar para mim aqui as coisas. Espera aí. Tá. Entendido isso? Muleta, andador e bengala. Tá? A bengala vai ser usada mais para o equilíbrio. Ainda existe também a questão dos andadores de rodas, né? Também vai ser usada mais como uma proteção para equilíbrio, tá? Porque o andador com rodas, o andador vai levando, o paciente vai se protegendo para o equilíbrio, mas não para descarregar peso nos braços e diminuir o peso da perna, tá? Muito bem. Vamos lá, o que mais? Tem uma coisa que eu não me lembro se a gente falou, né, sobre aquelas muletas axilares que eu apoio, daí tem um suporte aqui, tá? Quando é que eu vou
usar essas. Ela é quase do tamanho da pessoa, tá? Ela dificulta um pouco o uso da muleta, mas eu tenho que usar ela quando o paciente não pode fazer força na mão, por exemplo, ele tem uma fratura no punho, e aí ele pode se apoiar mais na axila. Daí ele vai deixar o punho mais, vai empurrar, vai botar para frente as muletas, e aí na hora de se apoiar para dar o passo, ele pode fazer mais força na axila. Tá? Isso é comum a gente utilizar quando tem uma fratura, quando tem falta de força na mão, lesão nervosa, tá? Só que eu não devo utilizar ela sempre, porque o paciente que fica com apoio aqui ainda corre o risco de ter uma lesão do nervo radial, né? Porque do nervo radial não, dos nervos braquiais, né? Porque aqui passa por baixo da axila e pode fazer uma compressão. Né? Então, eu dou preferência sempre por umas muletas canadenses, que é aquela que tem o apoio aqui no antebraço. Professor, as muletas, tem umas que tem uma base maior embaixo, que na base dela ela tem Sim. eu não lembro o nome agora, eu sei que ela tem uma base maior. Aquelas ali deve estar falando na bengala, não é nem muleta, é bengala, né? Sim, elas dão assim uma firmeza maior para o paciente do que aquela outra? Ela gera maior estabilidade na hora de apoiar, tá? É mais usada para pacientes neurológicos. Tá? Paciente com AVC eu sei que usa. Eu nunca indiquei nenhuma vez para usar esse tipo de muleta, tá? Mas é paciente com AVC. Muito bem. O que mais? A ordem de subir e descer as escadas. Ou, primeiro, a ordem de deambular. Qual é a ordem para eu deambular? Vamos lá. Primeiro, vai muletas ou andador, né? Depois, segundo, é a perna operada, ou da lesão. E, por final, a perna boa. Tá? Muleta, perna operada e a outra. Diferente da ordem de subir escadas. Para subir escadas, eu vou botar primeiro a perna oposta, porque quando eu boto a perna oposta, eu faço força nessa perna para subir. Tá? E aí, quando eu faço força para subir, aí a outra perna tá livre, eu estou protegendo, né? Vamos lá. Aqui, ó, vamos dizer aqui, a minha cadeira aqui, tá? Ela é a minha muleta. Então, eu estou me apoiando aqui. A minha perna direita aqui, tá? Não sei se vocês estão vendo a mesma coisa. Ela é a perna da lesão, tá? Porque eu subir escada não importa, eu posso estar de qualquer lado. Não, vamos fazer assim para facilitar. A perna esquerda é a da lesão, tá? Então, na hora que eu levantei a perna direita, que a minha esquerda é a da lesão, eu estou apoiando o braço e a perna lesionada. Aí eu ponho no degrau para mim, daí eu consigo me impulsionar com a perna boa, tá? E aí, antes de tirar a muleta, eu tenho que tirar a perna operada. Porque se eu tirar a muleta antes de tirar a perna, eu descarrego todo o peso em cima da perna lesionada. Correto? E quando eu faço isso para descer? É o contrário, né? Daí eu vou colocar primeiro a muleta, depois a perna operada e depois a perna boa. A descida é da mesma forma que eu estou caminhando. Lembrem disso. E outra regra, que daí isso aí foi também uma criação, uma brincadeira, né, que surgiu. Para cima, para saber qual é a primeira perna que vai, né? Para cima,
a perna boa, para baixo, a perna ruim. Os bons sobem e os ruins descem. Essa regra aí vocês não vão esquecer. E aí, o que mais? Aqui agora eu chego nas questões de artrite, osteoartrite, que nós falamos antes. Mais alguma coisa? Nas lesões musculares. Vamos ver aqui o que tem de questão muscular aqui. Ó, aqui eu trago a questão de fases de reabilitação de uma lesão muscular, né? Quando eu vou, antes de dar alta para o paciente, né, pensando num atleta, né, ou pensando até mesmo num trabalhador, o que eu tenho que treinar com ele? No final, assim, antes de liberar para trabalhar, antes de liberar para fazer atividade física, qual habilidade que eu tenho que trabalhar com ele? Habilidade específica? Muito bem. Habilidades específicas da lesão não, do esporte ou daqui a pouco da atividade laboral, né? Então, eu tenho que fazer essa atividade sempre no final, antes de dar alta. Daí eu posso fazer o teste os testes específicos, que daí eu posso comparar com um lado com o outro, e aí se o paciente faz o movimento correto, né, o movimento sem causador, eu posso então liberar para uma atividade física, ou um exercício específico. Tá? Antes disso, trabalhos proprioceptivos, trabalhos de força, trabalho de amplitude de movimento, né, são fases anteriores a essa. Muito bem. Deixa eu dar mais uma olhada. Deixa eu ver aqui. Consolidação, de novo tem uma outra questão. Tá, eu vou deixar aqui para vocês aqui. Vou dar um caso clínico aqui. É um caso fictício, tá? Dona Maria, 35 anos, professora, sofreu uma queda ao descer do ônibus usando sapato de salto alto. Ela sentiu uma forte dor no tornozelo direito e notou um edema e equimose na região lateral logo em seguida. Ela procurou um pronto-socorro e foi diagnosticada com uma entorse de tornozelo grau 2, com uma lesão parcial do ligamento talofibular anterior. Ela recebeu uma imobilização com tala engessada e orientada a fazer repouso, gelo, compressão, elevação no membro afetado. Ela também foi encaminhada para um fisioterapeuta para dar início à reabilitação após uma semana do trauma. E aí, então, em cima desse caso aqui, após uma semana, eu tenho que pensar, né, a respeito dos objetivos do tratamento. Tá? Nessa primeira semana, né, logo na segunda semana, no caso, o que a gente vai ter que fazer? Quais são os objetivos
logo que o paciente chega para nós? O que a gente tem que fazer quando chega? Qual é o objetivo da primeira consulta, por exemplo? Ganhar mobilidade. Antes disso, será que ela perdeu mobilidade? Reduzir a dor. Antes disso ainda. Eu não sei se ela tem dor. Gente, a gente tem que avaliar primeiro. Primeira coisa, avaliar. Eu vou avaliar o grau de amplitude de movimento, avaliar nível de dor, a quantidade de edema que o paciente tem. Nesse caso, que já teve o diagnóstico, tá, da lesão talofibular anterior, eu não preciso fazer o teste de gaveta para... A gente nem falou de teste de gaveta porque esse aqui é para o semestre que vem, tá? Mas eu nem preciso fazer testes específicos para identificar se teve lesão, porque já teve o diagnóstico de lesão de ligamento, tá? Só tenho esse cuidado, porque ela ficou imobilizada, então não é o meu teste que vai fazer nesse momento aí. Eu vou testar isso quando tiver uma fase já de estabilidade, tá? Para identificar a partir da terceira semana, daí sim eu posso fazer o teste, porque terceira, quarta semana, porque daí é o período de cicatrização do ligamento, tá? Mas antes disso, é só gerar estresse. Mas eu tenho que avaliar ADM, eu tenho que avaliar goniometria, eu tenho que avaliar perimetria, né, para analisar se tem edema. Posso também quantificar ou caracterizar o tipo de edema, se tem cacifo, se não tem cacifo, mas principalmente avaliar dor e edema nesse primeiro momento aí, tá? Identifiquei que o paciente tem dor e edema. Qual recurso eletroterapêutico eu posso aplicar nesse primeiro momento aí? TENS, galvanoterapia. TENS para quê? Para reduzir a dor. Ótimo. E a galvano? Para tirar o edema. Muito bem. O que mais que daria para colocar? Laser. Daí já para restituição das fibras musculares. Na verdade, não das fibras musculares, né? Do ligamento, tá? Do ligamento. A gente precisa cicatrizar o ligamento. Muito bem. Em cima desse caso, dá para fazer um monte de outra coisa, tá? Vamos lá. Opa, já está na hora. Muito bem. Tá, os outros aqui são outros casos clínicos que são também que eu vou passar, tipo esse ali, e aí vai ter alguma pergunta logo em seguida, tá? Na verdade, a pergunta que eu fiz ali não tinha nada a ver com o que vai cair para vocês, mas é parecido, tá? É só para não dar resposta, porque nem todo mundo vai receber essa questão. Tá, olha só, eu vou abrir para vocês lá no aula, tá, um espaço para que vocês possam colocar perguntas para a semana que vem, tá? Semana que vem a ideia não é conteúdo, é também fazer de uma forma revisar, só que revisar em cima das questões que vocês trouxerem, tá? Porque se vocês não trouxerem, né, questões, eu não tenho como tirar as dúvidas de vocês, tá? Desde já, uma boa noite para vocês. Boa prova, porque está liberado desde hoje. Tá? Teve gente que já disse que está fácil, né? Então tá. Estudou bastante, então. Certo? Uma boa noite. Tchau.